Romário, falando de 98, eu tenho uma dúvida, assim, acho que era meu auge de torcedor, a gente tinha acabado de ser campeão. Por tudo que aconteceu no pré, né, a Copa América, a expectativa era da gente atropelar na Copa do Mundo, e aí veio o corte. E pra gente aqui ainda era totalmente diferente nessa relação com a empresa, de ver as coisas, tinha a tua coletiva lá, você deu a coletiva e pau, beleza. Eu tenho uma curiosidade, como é que foi lá? Como é que é o corte? O Zagallo vem, o cara vem e te fala, você ponderou, você falou, pelo amor de Deus, me deixa ficar aqui, caralho. Não, o corte foi na noite anterior. Não, na noite anterior, o presidente da CBF estava na concentração e ele tinha saído de uma reunião com o Zagallo e com a comissão técnica e ele tinha me falado que estava tudo certo e eu ia continuar. E no dia seguinte, não, acho que foi no dia anterior, agora não sei as datas, sei que no dia seguinte o Zagallo me passa lá e diz que eu seria cortado porque não ia ter tempo de eu recuperar a minha lesão que eu tinha na época na panturrilha. E eu falei para ele que estava enganado, realmente a minha lesão existe, mas eu vou ficar aí, eu acho que talvez eu não jogaria os 2 primeiros ou a primeira fase, mas com certeza no próximo jogo eu faria isso, porque o fisioterapeuta tinha falado isso para mim. E eles não acreditaram em mim, e aí me colocaram lá na imprensa lá para eu dar essa notícia, vamos dizer assim. Faltou por parte dos caras respeito e principalmente consideração. Tanto é que na época eu jogava no Flamengo. Então, depois do quarto jogo da seleção, se eu não me engano, foi contra a Dinamarca. Num dia antes desse jogo, eu acabei jogando pelo Flamengo contra o Internacional lá no Sul e ainda fiz o gol. Então, assim, definitivamente os caras não me respeitaram e não me consideraram. Eu acredito, na minha opinião, foi sacanagem dos caras. Assim, como eu tinha sido campeão e sempre falei muito, sempre fui um cara de sugestão, de personalidade, os caras acharam que, agora é a hora da gente sacanear ele. E foi isso. E acabou perdendo todo mundo, entendeu? Entendi. Não, porque eu ia até perguntar, eu ia falar, por que sacanagem? Então você acha que é muito por conta dessa conta de você falar mesmo, entendeu? Então, por isso, às vezes, sua própria... Sim, cara, porque assim, médico eles não são. O fisioterapeuta e o próprio médico falecido Lídio Toledo tinham falado pra mim que eu conseguiria me recuperar. Então qual o motivo? É isso. É porque não faz sentido, não. Uma coisa é você cortar um jogador, com todo respeito a outros jogadores que já foram cortados. A gente teve esse caso seu, aí em 2002 tem o do Emerson, que coincidentemente foi o cara que te substituiu em 98. Mas, assim, você já brincou de, que é o pica, que é o foda. Nós estamos falando de você. É óbvio que tinha que ter segurado, porque, assim, ter você que servisse só pra final, só pra semi. Era um jogador completamente diferente, muito acima da média. Pra você ter uma noção, aconteceu em 94, a gente segurou o Branco e o Ricardo Rocha. É isso mesmo. Sabe, e o Branco e o Ricardo Rocha não fazem gol. Essa é a verdade. Então, assim, foram uns caras super importantes pra gente, ajudaram a gente pra caralho. O Branco jogou depois, né? E o Ricardo, infelizmente, só acabou jogando, mas o Ricardo teve uma importância muito grande lá pra gente. A gente pediu pro Ricardo ficar, porque ele é um cara que levantava o astral, um cara positivo, e um cara que merecia, por tudo que fez ao longo tudo que antecedeu aquela Copa do Mundo, sim. Era um cara que a gente gostava, que a gente curtia, que a gente sabia que podia contar com ele. E no meu caso, cara, tecnicamente falando, eu tinha condição de ajudar. Até mais do que o Branco e o Ricardo ajudaram em 94. Mas os caras me sacanearam realmente.